pagamento de servidores em atraso, universidades com atividades paralisadas, interrupção em programas de transferência de renda. Esses são alguns dos desdobramentos da crise financeira do Estado que serão discutidos no Alerj Entrevista de hoje. O meu convidado é o deputado Eliomar Coelho. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Vamos começar falando sobre os 5 decretos mais recentes do governo do Estado que tratam de algumas medidas para tentar conter essa crise econômica. Um deles, por exemplo, é o corte de secretarias e também de parte das despesas, em torno de 30% das secretarias restantes. Como é que o senhor vê essa medida? O senhor acha que isso é uma medida suficiente em termos desses custos ou é preciso avançar mais nesse aspecto? Olha, eu acho que o Estado do Rio de Janeiro passa por uma situação delicada, não é? Em função dessa crise instalada no país e que tem rebatimento, provavelmente, eu sempre falo, mais perverso no Estado do Rio de Janeiro. Não é? Isto significa que você deva ter um cuidado todo especial no tratamento que deva ser dado para o ajuste das finanças do Estado. Isto é uma coisa. A outra coisa é você trabalhar um desenho novo para a administração do Estado. Não é? E uma outra coisa é você fazer tudo isto ouvindo a sociedade. Para mim é fundamental. É lá onde você apreende a essência da necessidade que estamos sentindo, principalmente os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Então, as medidas que foram adotadas, no fundo, me passa a impressão de que não houve aquele tratamento que eu gostaria que tivesse sido dado. Porque a primeira coisa que tem que se fazer, por exemplo, ao você redesenhar a administração do Estado, a primeira coisa que você tem que fazer é um diagnóstico. Isso daí eu acho que há necessidade de você montar uma equipe qualificada de especialistas para fazer o levantamento de dados e, em campo, colher elementos e informações que são preciosas para um trabalho desse tipo e você trabalhar uma proposta exatamente de redesenho da administração do Estado. Quer dizer, há uma necessidade de enxugamento. De repente você vê secretarias aí responsável por colocar em prática determinadas políticas, quando outras secretarias é que deveria estar fazendo isto e não mais uma nova, entendeu? Então há aí um certo desperdício ou talvez, quem sabe, para atender aí a demandas de caráter político, e então se vai criando e aumentando a estrutura, ficando um mastodonte, né? Então isso é um complicado. Ou a outra coisa que eu acho complicado é o foco quando você trabalha a questão do ajuste das finanças. Quer dizer, então praticamente há uma penalidade de forma até desumana em relação à população mais pobre, à população mais carente, porque realmente as políticas de caráter social, elas estão quase que num processo de extinção. No caso desses decretos, já existe a previsão, por exemplo, de se suspender temporariamente ou definitivamente, não se sabe, o Renda Melhor e o Renda Melhor Jovem, reavaliar a concessão dos incentivos do bilhete único, que afeta suspensão dos concursos públicos. Concursos públicos, tudo isso afeta diretamente a população, principalmente aquela mais necessitada. Agora mesmo eu participei, por exemplo, numa audiência pública da Comissão de Educação, onde está lá os professores da FAETEC, isso só da FAETEC, dizendo, quer dizer, a necessidade de professores dentro das salas de aula. Quer dizer, é uma carência real, concreta. Como é que você vai suprir essa necessidade se você faz a suspensão do concurso público? E o que eu digo é o seguinte: concurso público é a forma mais democrática que existe do acesso do cidadão ao serviço público.
E é uma questão de mérito também, né? São pessoas que se prepararam para estarem naquelas funções, não tem indicação nenhuma, realmente um processo seletivo muito criterioso. Se você quer ter um atendimento qualificado e que deixa satisfatório exatamente aquele cidadão do estado do Rio de Janeiro, automaticamente este cidadão servidor, ele tem que entrar no estado através do concurso público. Isso daí eu não tenho a menor dúvida. Outras medidas propostas foram, por exemplo, a suspensão também de viagens internacionais por parte de servidores, de comissionados ou não, do Estado, o uso de carros oficiais também restritos, carros só para o governador e o vice-governador. A questão também a gente tem da venda dos imóveis, né, do Estado para tentar gerar algum caixa. Mas essas são medidas que estão sendo questionadas porque não geram um retorno imediato e nem tão elevado assim. Primeiro que o que foi anunciado até agora, o volume de recursos, por conta disto daí, ainda é muito irrisório em relação àquilo que são as necessidades. Quer dizer, há uma previsão de cerca de 20 bilhões de reais para este ano como déficit, não é? Então, é claro que, por conta disso, há necessidade de se fazer esses ajustes, não é? Agora, eu acho que está faltando um certo aprofundamento nas medidas que você está propondo, pelo menos é o que a gente começa a vislumbrar, porque determinados programas, por exemplo, o tal da renda melhor, ou renda jovem, né, melhor jovem, quer dizer, primeiro, os recursos são irrisórios e a quantidade de pessoas, de famílias que você atende, a questão de você não fazer o pagamento, por exemplo, do aluguel social, R$400, 10.065 famílias, quando, olha, é uma quantidade, milhões de pessoas, e você não está tocando, por exemplo, numa coisa que para nós é fundamental, que é a questão, por exemplo, dívida ativa. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro, a sua dívida ativa está em torno de 66 bilhões de reais. Né? Então, por que você não ataca isso daí? Já houve até uma proposta do Tribunal de Justiça, o ano passado, onde o estado do Rio de Janeiro deveria ter se incorporado numa espécie de mutirão. A prefeitura se incorporou, resgatou em pouco tempo 1,7 bilhão de reais. O estado do Rio de Janeiro não quis participar disso daí, resolveu criar uma firma e essa firma até hoje está só no papel. Ou seja, parece que há o anúncio como se fosse propósito, mas no fundo o propósito não é verdadeiro. Então isso daí começa a complicar a situação. Você vê o negócio dos incentivos fiscais. Quer dizer, esses incentivos fiscais, quer dizer, de uma época para cá, no espaço talvez de menos de uma década, 185 bilhões de reais. O ano passado, por exemplo, já no auge ou no início desta crise, quer dizer, 36 bilhões dados de incentivos fiscais. Então, isso aí é um negócio realmente meio complicado. Os aditivos... Você está falando, por exemplo, do ano passado, com 35 bilhões em incentivos, já com o início da crise, é o governo abrir mão de uma renda muito expressiva e importante diante do orçamento do Estado. Né? E, Natália, tem uma coisa que é importante a gente deixar muito claro, não é? Quer dizer, porque quando a gente fala nisso daí, não é que a gente seja contra o incentivo, mas o incentivo da forma como ele é dado, sem a gente não ver a existência de nenhuma contrapartida, nós não estamos vendo um monitoramento para saber se realmente está sendo interessante para o Estado. Porque, por exemplo, de repente, 2015, o que foi que a gente viu? Quer dizer, para cada R$1 que o Estado conseguia ter nas suas mãos por conta do ICMS, ele estava dando incentivo de 1,3 de ICMS. Então, um negócio meio complicado. Mais incentivos do que aquilo que o Estado arrecadava retorno, né? Através da sua receita de ICMS. E, além disso, a questão do incentivo é sempre tocada num ponto referente à geração de empregos para o Estado, né? A gente
teve uma questão expressiva que foi em relação à indústria automobilística, por exemplo, na região do Sul Fluminense. A gente teve a questão da TKCSA lá em Santa Cruz, e todas essas empresas chegaram com uma proposta de que gerariam muitos empregos diretos e indiretos. Resta saber se isso é proporcional a toda essa concessão, né? E eu quero saber o retorno, não só em termos, por exemplo, de caixa, de favorecer o caixa do Estado, mas, por exemplo, TKSA. Aquilo dali, olha, quem já esteve lá na comunidade, quer dizer, você está tendo uma parcela expressiva da população da Zona Oeste hoje com doenças causadas exatamente pela poluição que é produzida pela TKSA. Então, quer dizer, são coisas, ou seja, há uma verdadeira destruição do meio ambiente por conta das atividades desta empresa. Será que isso daí vale a pena? Isto é compensador? Isto daí você pode considerar desenvolvimento? E aquela população que está lá? Você chega lá, as crianças, todas elas com doenças por conta da chuva de prata que eles chamam. Entendeu? Problemas respiratórios. Você vê as senhoras com os seus corpos cheios de manchas. Ou seja, são coisas que você não pode. E o incentivo, eu quero saber o seguinte, o que o Estado do Rio de Janeiro está tendo de retorno na medida do incentivo que ele é dado. Isso daí significa o seguinte, você dá o incentivo, esse incentivo ele está automaticamente atrelado a uma contrapartida, essa contrapartida você, como Estado, deva ter um instrumento de monitoramento para avaliar se vale a pena ou não, se está certo ou não esse tipo de política adotada por você de incentivos fiscais. E o senhor, nesse sentido, tem um projeto aqui que já foi apresentado na casa para tentar acabar um pouco com essa toda essa fartura de incentivos fiscais, né? O nosso mandato, o ano passado, apresentou um projeto na casa exatamente suspendendo, enquanto não se resolvesse a situação, enquanto não se ajustasse as finanças, estaria suspenso todo e qualquer incentivo fiscal dado pelo Estado do Rio de Janeiro. Inclusive o que já foi dado anteriormente. Infelizmente, nós não conseguimos resultado. Agora tem um outro projeto, não é, do deputado Luiz Corrêa da Rocha e Luiz Paulo Corrêa da Rocha e do deputado Bruno Dauaire, Bruno Dauaire e da Lucinha. Quer dizer, vai tá aí também, mas diferencia um pouco do nosso, porque esse, inclusive, você pode continuar os novos incentivos prevalecendo. Quando eu acho, por exemplo, que o Estado, uma das medidas que podia adotar nesse sentido, era chamar, ele tem a lista de tudo aquilo que foi dado de incentivos, pelo menos fazer um apanhado dos incentivos de maior monta em termos de recursos, chamar essas pessoas e fazer, inclusive, uma sentada de mesa para renegociar e fazer com que o resultado dessa renegociação significa exatamente você trazer recursos para o Tesouro do Estado. Inclusive porque são incentivos por muitos e muitos anos, né, deputado? A gente precisa fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta falando sobre a crise econômica no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.